Olá, tudo bem? Você está no canal da Amit. E aqui hoje nós vamos ter uma aula sobre resiliência. Você sabe o que quer dizer resiliência? De onde vem essa palavra? O que ela significa? Em tempos globalizados, saber do que se trata os momentos ou aquelas causas que atingem a nossa mente e podem produzir uma baixa produtividade ou até uma baixa qualidade de vida é necessário para que nós possamos compreender-nos e também nos assimilarmos e nos adaptarmos aos tempos difíceis. Em tempos de coronavírus, praticar resiliência é o que nós precisamos para conseguirmos vencer esse momento. Vem comigo! Mas antes, não se esqueça, curta e se inscreva no canal. E isso, dê o seu like, se inscreva lá e compartilhe com seus amigos, porque esse tipo de conteúdo é altamente qualificado hoje em dia para que as pessoas possam se ajudar. Então vem comigo que nós vamos conhecer e praticar a resiliência no dia de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Decris Santo e você está no canal da Amit. A primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte: o que é resiliência? De onde ela vem? E para isso, nós vamos buscar a origem da palavra. Resiliência, substantivo feminino, que é da física especificamente, uma propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. O segundo sentido, dentro do dicionário, é figura o sentido figuradamente, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou mudanças. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Porque ele é um significado emprestado da física, é uma nomenclatura da física especificamente, de que alguns corpos, mesmo sendo expostos a diversas temperaturas ou diversas extremidades de situações, eles podem voltar ao mesmo estado natural, naturalmente. E aí, a psicologia pegou esse termo emprestado e hoje aplica para essas coisas, para o tratamento ou a saúde mental das pessoas. Então, a resiliência, nesse sentido, é a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, ok? Mas o que isso tem a ver conosco? Por que nós vamos tratar disso? Em tempos de pandemia, pessoal, todos nós vivemos estressados, fatigados, com medo. Todos nós temos hoje situações em que nós estamos lidando e que nós não tínhamos a menor ideia de que nós estaríamos tendo que resolver nos dias de hoje isso. Mas isso tudo servirá ou deverá servirá para nos criar uma casca, para nos criar uma resistência maior. E essa resistência nós chamaremos de resiliência. Sabe por quê? Porque se nós formos fracos, se nós formos frágeis, se nós formos em algum momento sempre suscetíveis às intempéries, seja do mercado, seja do tempo, seja de qualquer dessas questões, até fisicamente, se nós formos sempre dessa forma, nós sempre levaremos a pior, nós sempre estaremos abaixo, nós sempre estaremos atrás na corrida pelo sucesso e na corrida por uma vida saudável. De todas as formas, é necessário que nós conheçamos-nos e criemos essa casca a que nós chamamos de resiliência, porque a resiliência vai permitir que a gente passe por esses momentos turbulentos, por esses momentos intempestivos, por esses momentos que são realmente complicados de se lidar e que a gente lide com isso da melhor forma e que a gente passe por ele e que a gente possa voltar ao nosso estado normal, ao nosso estado natural. Por exemplo, se eu hoje estou estudando, estou focado para passar nisso, para passar naquilo, é um concurso, é um vestibular, é isso, é o Enem. Gente, e aí aconteceu um grande problema na minha vida, um grandíssimo problema na minha vida. Opa, eu vou segurar, eu vou viver aquele momento, daquele problema, mas tão logo ele passe,
eu continuo a minha caminhada. Eu volto ao meu estágio normal. Eu volto ao meu crescimento, ao meu desenvolvimento pessoal e humano normal e natural. É isso do que a resiliência trata. A resiliência trata dessa volta e de como fazer com que essa volta aconteça, tá bom? Vamos então para mais um compartilhamento de tela. E aí, a segunda técnica que nós vamos conhecer é o Resiligue, né, que vem do resiliência, que é a raiz da palavra, significa voltar atrás. Está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas e sobreviver e superar momentos difíceis, de situações diversas e não ceder à pressão independente da situação. E a gente já vai entrar basicamente, então, como superar a perda de uma pessoa querida ou um tratamento de saúde? Mantendo as emoções positivas? Como perder o emprego e não perder a esperança? Como fazer o que precisa ser feito e seguir em frente? A resiliência está relacionada a quaisquer diferenças individuais ou experiências de vida que possam ajudar as pessoas a lidar com situações adversas de forma positiva, ajudando-as a lidar com estresse no futuro, o que poderia impedir o desenvolvimento de transtornos mentais. E esse talvez seja o nosso principal ponto. A gente não fala de resiliência apenas pensando na produtividade empresarial, organizacional ou profissional. Mas, se nós não praticarmos minimamente questões de resiliência, se nós não trouxermos para nós convicções a respeito da resiliência, nós estaremos suscetíveis a termos transtornos mentais dos mais complicados e dos mais graves. Então, por isso, tratar resiliência hoje é assunto para qualquer pessoa de qualquer área, de qualquer nível social. E você? O que você faz nos seus tempos de adversidade? O que você faz quando os problemas parecem te atingir? Você é do tipo ou que, diante de um problema, chora, foge ou enfrenta? Sabem que existem as pessoas que, além de enfrentar os problemas, ainda são capazes de se beneficiarem com eles. Aprenda a crescer emocionalmente. Elas possuem razão para nunca desistir de suas metas e objetivos. Pessoas com essa capacidade são consideradas resilientes. Então, existem 3 formas básicas de se lidar com o problema. Ou você foge, ou você chora, ou você enfrenta. E aqui eu já jogo um desafio para você. Quem é você na fila do pão? O que você faz quando um problema te atinge? Você enfrenta? Vai para cima dele? Você foge do problema? Ou você chora? Lembrando que aqui não tem uma resposta correta, sabe por quê? Porque existem determinados problemas na nossa vida e que nós deveremos, em algum tempo, enfrentar, algum tempo fugir e algum tempo até chorar. Como assim, Cristiano? Você não está sendo incoerente? Não, não, não. Preste atenção. Se um ente querido seu morre, falece, gente, a naturalidade da situação nos leva a chorar, porque não há o que fazer. Não tem o que fazer no momento desse de luto. E uma das capacidades que o nosso corpo tem são as válvulas de escape, e uma das válvulas de escape, nesse sentido, é o choro. Então, eu tenho que viver o luto, eu tenho que chorar naquele momento, passar por aquele momento de dor, por aquele momento de perda, e eu choro. Opa, chorei. Soltei ali toda aquela pressão, toda aquela tensão, toda aquela tristeza através do choro ou através do desabafo com alguém. Opa, ok. Em outros momentos, determinadas situações vão exigir de nós fuga. Sim, porque naquele exato momento, naquela determinada situação, você não pode nem chorar, nem pode enfrentar, porque as ferramentas e as competências que você tem à sua disposição não são capazes de vencer aquilo. Então você, foge. Uma fuga planejada, uma fuga consciente, uma fuga racional,
Mas você foge, por quê? Em outro momento você volta e aí você vai enfrentar. Enfrentar, quando nós vamos enfrentar um problema, quando as nossas competências, as nossas habilidades estiverem totalmente assimiladas por nós, por nossa mente. Nós vamos enfrentar um problema quando nós temos capacidade de vencer, quando nós temos capacidade de superar, quando nós cremos que nós temos, não só mentalmente, fisicamente, biologicamente, competências e habilidades para vencer aquele problema, porque de nada adianta também eu falar, eu vou vencer um problema se eu não tenho competência no momento para resolver. Pense bem, o Usain Bolt, que é o recordista mundial dos 100 metros rasos, ele é bicampeão olímpico, tetacampeão pan-americano e tantas outras coisas. Ele é o homem mais rápido do mundo. Já se aposentou, mas ainda os recordes do mais rápido do mundo, nos 50 e nos 100 metros, ainda são dele. Ok? Beleza. O Usain Bolt me chama, me convida ou me desafia para uma corrida, pessoal. Vocês acham que eu tenho competência de vencer o Usain Bolt? Vocês acham que eu, sedentário, acima do peso, com uma baixa frequência de exercícios físicos, de condicionamento físico que eu tenho, você acha que eu tenho condição de enfrentar esse problema? Não, né, pessoal? Então eu vou fugir. Porque é irracional aceitar um desafio que claramente eu ainda não estou preparado, que claramente eu ainda não tenho condições ou competências ou habilidades para superar. Então, nesse momento, eu não vou enfrentar desafios que sejam muito maiores do que eu. Só que aí, gente, aqui a classificação ou a consciência de que o objetivo é não só mentalmente, mas ele é racionalmente. Ele é visto por todos como um exercício, como uma atividade, como uma ação, como uma situação muito longe das minhas condições. Não é só o meu pensamento, não. Todos à volta, todas as condições, todas as situações mostram que esse objetivo, por mim, não pode ser alcançado devido à minha condição atual. Então, nesse sentido, eu devo fugir. E quando eu devo enfrentar? Quando o objetivo proposto, quando a situação proposta, ela pode e deve ser superada por mim. Quando ela pode e deve ser superada pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Porque eu tenho competências, ou eu, em pouco tempo, eu tenho condições de adquirir essas competências e essas habilidades. Por exemplo, pessoas, eu nunca fiz um trabalho no Word, por exemplo. Não, eu nunca fiz um trabalho no Word. E alguém me pede, o Cristiano, eu queria que você fizesse um texto no Word para mim. É possível? Gente, o Word é um programa complicado? Não. É possível eu conseguir fazer um texto no Word com pouco tempo de treino? Sim. Por quê? Porque o Word tem uma ferramenta de correção ortográfica, para você ter uma ideia. E ele vai te mostrar as palavras que estão erradas, as concordâncias que podem estar erradas, a questão da pontuação. Então, ele vai te ajudar. E, nesse sentido, é possível com que eu aprenda em pouco tempo e aí domine e possa fazer o texto proposto, mesmo sem nunca ter pego no Word, sem nunca ter aberto o Word. Então, se eu entro na internet hoje, eu vou ver diversas situações, vídeos, tutoriais, me ensinando a utilizar esse programa, me ensinando a trabalhar com esse programa. E em pouco tempo, ou em tempo hábil, eu consigo fazer com que esse programa seja adaptável à minha vida. E eu consigo entregar o que me foi proposto. Então, existem momentos certos para chorar, existem momentos certos para fugir e existem momentos certos para enfrentar. E a resiliência trata disso. É a nossa capacidade de entender quando fugir, quando chorar e quando enfrentar. E aí a gente tem, então, a próxima situação, que é a seguinte.
A psicologia trata nessa capacidade, nessa percepção de nós conseguirmos lidar com problemas, adaptarmos à mudança, superar obstáculos e resistir à pressão de situações diversas, choque, estresse ou algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando situações estratégicas para superar as adversidades, na verdade. Robert Brooks, ele escreve, e ele é um escritor, e ele é um psicólogo, psiquiatra, escritor, e ele diz o seguinte, olha, as pessoas resilientes têm maior senso de controle sobre suas vidas, tornando-as mais dispostas a assumir riscos. Além disso, devido à sua visão otimista, elas são mais propensas a desenvolver e manter relações positivas com os outros, além de viverem vidas mais significativas. O livro dele é O Poder da Resiliência, Alcançar o Equilíbrio, Confiança e Força Pessoal em Sua Vida. Você encontra esse livro em PDF, tá? Em alguns aplicativos de leitura, ou até mesmo para baixar, tá? Então, no Kindle tem ele, em outros ferramentas de leitura online, você encontra ele também, tá? E você também pode baixar no seu celular, pode baixar no seu computador e tem ele em PDF. O livro é O Poder da Resiliência, Alcançando Equilíbrio, Confiança e Força Pessoal em Sua Vida. A gente passa para a próxima situação, que é a seguinte, olha, os indivíduos que são resilientes são capazes de acreditar em si mesmo e em sua capacidade de gerenciar eficazmente os desafios da vida. Além disso, aqueles que possuem mais resiliência que os outros tendem a ser mais proativos, estão mais inclinados a trabalhar arduamente para evitar que certas doenças e questões ocorram. Opa! Ô, Cristiano, você está falando que resiliência pode me prevenir de doenças? Sim. Se nós, em algum momento, somos frágeis emocionalmente, muito frágeis emocionalmente, pessoal, a possibilidade de nós sermos acometidos por doenças psicossomáticas é muito grande. Psicossomáticas são aquelas doenças que são geradas na mente e atingem o corpo físico. Ela começa aqui, mas ela desenvolve, o cérebro trabalha de uma tal forma que ela desenvolve um sintoma e uma condição física para aquela doença. Então, aquilo que está só na mente, que de repente pode ser só uma tristeza, pode ser só uma situação de baixa autoestima, dependendo da situação, dependendo de quanto ela for potencializada, ela pode desenvolver uma doença física mesmo. Alguns tipos de câncer, alguns tipos de úlceras, alguns tipos de doenças estomacais, alguns tipos de alergias, são doenças psicossomáticas, porque elas são causadas pela mente. Então, a resiliência também nos ajuda a prevenir e ficar longe dessas doenças. Você entende o quanto é, então, importante nós termos essa possibilidade, nós temos que buscar a resiliência? Porque, ao contrário do que muitos acreditam, nem todos nascem resilientes, mas é uma condição, muitas vezes, adquirida. Então, por isso, nós vamos buscar esse momento, nós vamos buscar essa resiliência, tá? Manter a imunidade mental é a base para criar resiliência emocional. O indivíduo condiciona a mente a tolerar os pensamentos assustadores e consegue se esquivar-se do sofrimento ao entender que a dor fará, inevitavelmente, parte da sua trajetória de vida. Então, é uma condição mental, e aí, por ser condição mental, é a nossa mente que estabelece, é a nossa mente que determina, e aí nós, indivíduos conscientes, mandamos recados à nossa mente daquilo que a gente tenciona, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja. Então eu mando um recado ao meu cérebro de seguinte, olha, a situação está tensa, mas eu vou estar calmo, eu vou manter a tranquilidade e eu vou manter um pensamento e uma ação racional mesmo diante desse momento tenso, mesmo diante desse momento de estresse. Porque isso faz com que eu saiba, olha, não é que eu nunca vou sofrer, não é que eu nunca vou sentir dor, mas eu entendo que a dor e o sofrimento são partes inerentes da minha vida e que ele, vez ou outras, vão me atingir, mas eu vou continuar seguindo.
Passado o momento de dor, passado o momento de sofrimento, eu vou continuar a minha trajetória de vida. Eu não vou ficar sofrendo terminantemente, eu não vou continuar sofrendo permanentemente, essa é a palavra. Eu não vou continuar sentindo dor permanentemente. Eu vou sentir dor por aquele momento específico que está acontecendo. Eu vou sofrer apenas por aquele momento específico que está acontecendo. Por exemplo, tive um término complicado de relação, um namoro, um casamento, uma situação com um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima. Gente, isso causa dor? Lógico. Isso causa sofrimento? Lógico, evidente que sim. Relações rompidas causam sofrimento, porque elas se romperam. Então, elas causam sofrimento, elas causam dor. O que nós vamos tratar aqui é de nós não prolongarmos e não perpetuarmos essa dor e esse sofrimento para além do necessário. Para além daquilo que se pede, é de sofrer, sentir a dor e depois continuar. Seguir o rumo da nossa vida, seguir a trajetória nossa que nós temos para seguir. Todos nós, eu acredito, todos nós temos um caminho, todos nós temos a trajetória a seguir. E aí eu não posso ficar parado, como diz a música do Raul Seixas, sentado no torno de um apartamento esperando a morte chegar. Não posso, não tenho essa condição, não tenho esse poder, não tenho essa opção de ficar sentado, esperando no torno do apartamento, esperando a morte chegar. Não, não, não. Se ela quiser me pegar, ela vai me pegar no caminho, que eu vou estar correndo, eu vou estar andando, vou estar fugindo dela. Você entendeu? Não é que ela nunca vai me pegar, mas ela não vai me encontrar sentadinha, bacaninha, esperando. Não, 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 não. Se ela estiver pensando nisso, ela que pode esperar sentada, porque não vai acontecer. Entendeu, pessoal? E aí a gente passa para a próxima questão. E aqui eu queria que você começasse sempre a anotar. O que é? E aí você vai... É um tutorial de como promover, de como desenvolver resiliência. Primeira ação que você deve fazer: administre as suas emoções. É a habilidade de se manter sereno diante de uma situação de estresse. Isso, pessoas resilientes, quanto a esse fator, são capazes de utilizar pistas que leem nas outras pessoas para reorientar o comportamento, promovendo a autorregulação. O que dizer isso? A pessoa consegue sacar, identificar, investigar situações que estão ocorrendo ao redor e, a partir daí, ir se adaptando ao momento, para ela não ser pega de surpresa. Vocês vão sempre me vir falando dessa questão de ser pega de surpresa, porque as pessoas que se preparam, que conseguem investigar o seu entorno, que conseguem investigar ali o contexto em que ela está inserida, dificilmente ela é pega em surpresa. Porque elas são pistas que são lançadas, são situações que acontecem que boa parte das pessoas que não têm resiliência, elas não conseguem perceber. Mas os resilientes, eles conseguem perceber e conseguem se moldando. Para que quando o choque maior ocorrer, gente, opa, eu já estou preparado. Tá? Então, ele vai se autorregulando. Quando essa habilidade é rudimentar, ou seja, quando ela é muito pequena, quando ela é muito baixa, as pessoas encontram dificuldades em cultivar vínculos com frequência e, com frequência, desgastam no âmbito emocional aqueles que convivem em família ou no trabalho. Sabe um exemplo, por exemplo? Gente, todos nós temos um avô, uma avó, um bisavó, não temos. E aí essa pessoa já está numa condição de vida já passou dos 70, já tem seus 80, já tem seus 90 anos. Gente, a condição natural do ser humano é nascer, crescer, desenvolver e morrer. Não sou eu que estou criando. Não estou sendo trágico, não estou sendo desumano, não. A condição natural do ser humano é essa. Então, em algum momento da vida, depois de já ter passado por esses momentos, a grande questão é quando eles ocorrem antes desse ciclo ser cumprido. Então, mais para o fim da vida, depois dos 70, depois dos 80, depois dos 90 anos, a condição de vir a morrer, ela está próxima.
E aí, de repente, as pessoas já têm, os idosos, quando chegam nesse momento, já tem um monte de doenças ou de situações de saúde mais precárias, né? De cuidados mais extremos com a saúde. E aí, gente, muitas vezes a pessoa está internada. Está internada há 1 mês, está internada há 2 meses. Lógico, evidente, que ninguém vai ser insensível, ninguém vai ser desumano de pensar que todos nós queríamos que essa pessoa sempre voltasse para casa. Mas vai ter um dia em específico que essa pessoa de repente vai ao hospital ou vai ficar internada e infelizmente ela não vai voltar para casa. Gente, agora pensa bem, uma pessoa que está nessa condição já em que em algum momento os médicos já falaram que tudo que podia ser feito já foi feito. Todos os tratamentos possíveis de ser realizados foram realizados. Nesse momento, eu posso ser surpreendido com a morte de alguém? Não, porque foi feito um percurso, foi feito um caminho, e esse caminho estava mostrando para esse momento. Pode ser que hoje ela volte, aí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ela se interne de novo, e pode ser que ela volte, pode ser que depois ela se interne de novo, mas vai chegar um dia que ela vai se internar de repente e ela não vai voltar, porque é o ciclo da vida. E aí eu não vou me surpreender quando isso ocorrer. Eu não vou acabar com a minha vida porque isso ocorreu. Não, é cumprir o trajeto dela, é cumprir o projeto dela, é cumprir o tratado de vida dela. E aí, como legado, eu também tenho que cumprir o meu, porque muitos de nós, quando acontece um momento assim, travam. Há um bloqueio mental que a pessoa não consegue viver, não consegue seguir a sua vida, porque são surpreendidas. Não esperavam que isso acontecesse. E aí, gente, nós estamos tratando hoje de vidas. Nós estamos num tempo de pandemia que muitos idosos estão passando por esse ciclo, porque eles são a parte mais vulnerável da sociedade em relação à pandemia. E aí, o que eu tenho que fazer hoje? Cuidar, cercar esse idoso de cuidado, não deixar com que ele saia de casa, fazer com que as coisas cheguem para ele de forma mais fácil, se ele estiver dentro da minha casa, se ele estiver perto de mim, cuidar da saúde mental dele, ligar para ele, fazer todas as questões. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Eu sei que isso é uma forma de preservar a saúde dele. Mas se em algum momento ocorreu, ou por isso, ou por outros motivos, pela idade mesmo, eu vou me autorregular e vou continuar a minha vida. Então, a capacidade de administrar as minhas emoções deve ser prioritária. Prioritária. O que quer dizer isso? Gente, rompi o namoro. Nossa, estava namorando, aí terminei o casamento, aí terminei o noivado, aí fui mandado embora, aí não tropecei. Gente, se você explodir toda hora, se você se desesperar toda hora, se você arrancar os cabelos toda hora que isso acontecer, gente, a sua vida vai ser um inferno. A sua vida ela vai ser muito difícil. Então, quando você fizer essas coisas, quando você passar por esses momentos, você tem que se autorregular. Administre as suas emoções. Não seja uma pessoa de extremo. Sabe o que são as pessoas de extremos? São as pessoas que sempre se desesperam. Sempre se desesperam. Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai. Gente, não. Mantenha a calma. Administre suas emoções. Todas as suas emoções são geradas aqui, na sua mente. E quando a gente fala de mindset, que é um termo muito usado pelos coaches, né, da atualidade, estão na onda aí do momento aí, os coaches falam do mindset. O que é mindset? O mindset é nada mais do que a mudança de pensamento. Nada mais, nada menos que a mudança de pensamento, ou condicionamento de pensamento. Isso quer dizer que eu controlo a forma como eu vou sentir as coisas. Entendeu, pessoal? E aí, a segunda coisa para você anotar é o controle dos impulsos. É a capacidade de regular a intensidade de seus impulsos no sistema neuromuscular, nervos e músculos, não se deixando levar impulsivamente pela experiência de uma emoção.
As pessoas podem exercer um controle frouxo ou rígido do seu sistema muscular, visto que esse sistema está vinculado à regulação da intensidade das emoções. Dessa forma, a pessoa poderá viver uma emoção de forma exacerbada ou inibida. O controle de impulso garante a autorregulação dessas emoções ou a possibilidade de dar a devida força à vivência das emoções, tornando o grau de compreensão do autor mais sensível e apurado mediante a situação. Então, quando eu controlo as minhas emoções, eu também exerço o controle dos impulsos. Gente, pessoas impulsivas demais são prejudiciais a si mesmo e ao coletivo. Vou contar um caso para vocês, especificamente. Há um tempo atrás, não vou dizer muito tempo, né? Mas há um tempo atrás, eu fazia parte de equipes de dança. Isso, eu dançava praticamente de forma profissional com equipes de danças. E nós íamos a vários festivais de danças em outros territórios que não eram os nossos, que não eram conhecidos por nós. Mas nós íamos para competir, e como a equipe era boa, então geralmente a gente ganhava essas competições. Isso gerava atritos com as comunidades locais, com os grupos locais, na verdade, não com as comunidades, com os grupos locais. E vez ou outra surgia um conflito ali, físico até. Mas, na maior parte das vezes, esse conflito físico ocorria porque entre uma das partes, ou de nossa parte, ou da parte deles, havia uma pessoa muito impulsiva. E ali, quando estavam sendo feitas as tratativas de acordo, eu geralmente encampava boa parte dessas situações, então eu ia tentar ali fazer um meio de campo, conversar, explicar o que estava acontecendo, dizer que a gente não queria briga, a gente só estava ali para dançar, para se divertir, que a gente queria conhecer a comunidade e tal, e aí eu buscava um interlocutor na outra parte também, que fosse mais comedido, que fosse mais equilibrado, mas dentro da minha turma e dentro da turma outra, sempre existia um ou outro que era mais impossível, que não estava para o diálogo, que estalava na cabeça dele, juntava lá um curto-circuito dentro da mente dele, e ele simplesmente agrediu uma outra pessoa assim, do nada. Do nada. Isso gerava um conflito generalizado, de proporções enormes. Graças a Deus nunca saiu morte, mas pessoas já ficaram machucadas por causa disso. E aí, aos poucos, a equipe foi percebendo isso, né? E a gente foi tirando no nosso meio essas pessoas que eram impossíveis. A gente foi excluindo essas pessoas impossíveis porque elas traziam um problema que a gente tinha conseguido contornar, elas traziam um problema que a gente já tinha conseguido já passar por ele, e elas potencializavam esse problema quando não havia necessidade. Então, as pessoas impulsivas, elas, em algum momento, elas trazem muitos problemas porque elas não conseguem se autorregular. Então, controle seus impulsos. Mente fraca, ela produz danos, ela produz situações que não podem ser controladas, situações adversas, situações indesejadas. Mas a mente forte controla e se autorregula e consegue contornar com habilidade, com consciência, com equilíbrio, principalmente, essas situações, tá? Então, o controle dos impulsos é um outro ponto que você tem que procurar. A terceira coisa para se anotar é a análise dos ambientes. O que é a análise dos ambientes? É a capacidade de identificar precisamente as causas dos problemas e das adversidades presentes no ambiente. Essa possibilidade habilita a pessoa a se colocar em um lugar mais seguro, ao invés de se posicionar em situação de risco. Gente, cheguei numa situação. Caso clássico, essa situação que eu acabei de relatar para vocês, desses locais onde nós íamos dançar. Clássico. Por quê? Gente, nós chegávamos no local e a gente já via se o clima era hostil ou se era um clima amigo, de amabilidade, se era um clima de fraternidade.
Porque em muitos dos lugares as pessoas só estavam ali para dançar também, e elas consideravam aquilo como entretenimento apenas, assim como nós. Então, se chegasse alguém para dançar, para um concurso, para um festival, ou até de forma amistosa, de forma sem ser como concurso, vamos assim dizer, as pessoas recebiam muito bem os outros grupos. Só que existem lugares, por N motivos, por diversos motivos, em que os grupos não viam com bons olhos aqueles que chegavam para lá para dançar também. E aí a gente fazia a leitura do ambiente. A gente percebia como que era aquele ambiente, se ele era amigável ou se era hostil. Então, eu conseguia ver o ambiente, eu conseguia determinar se aquele é um local bacana para a gente apresentar determinada coreografia, para a gente apresentar determinada performance mediante o ambiente. Porque nós tínhamos coreografias muito mais elaboradas, muito mais com pirotecnia até, e nós tínhamos coreografias bem simples, bem tranquilinhas, em que se a gente julgasse que aquele ambiente é muito hostil, nós usávamos ela para não provocar a ira dos outros, para não atiçar mais essa hostilidade, para não fazer com que aquela hostilidade fosse transformada em agressão física, se é que você me entende. Então, a análise do ambiente é uma das capacidades das pessoas resilientes. Ela consegue entender onde ela pode e onde ela deve, como ela pode e como ela deve estar em determinados ambientes. Você viu aquela pessoa sem noção? Você conhece alguém assim? Que é sem noção? Está uma situação totalmente adversa, a pessoa chega, de repente está num velório, gente, está numa situação triste, está numa situação que a pessoa acabou de passar por uma perda, acabou de passar por um rompimento, acabou de passar por um momento, coisa, e a pessoa chega falando alto, conversando, rindo. Gente, ela não analisou o ambiente, ela não viu o entorno, ela não viu o contexto daquela situação, ela não viu o contexto daquela situação. E aí, ela colabora negativamente para aquela situação. Ela potencializa um sofrimento maior do que não precisava, simplesmente porque não conseguiu ler o ambiente. Existe este termo, a gente chama essa expressão de ler o ambiente. Eu olho em algum momento o que está acontecendo e para depois eu agir. Eu não chego a agir. Primeiro eu olho, dou uma olhada na vizinhança, vamos assim dizer, nas redondezas, no contexto, no que está acontecendo ali, como que está o estado de espírito daquelas pessoas ali, e a partir daí eu desenvolvo as minhas ações, a partir daí eu desenvolvo as minhas atitudes. Isso também é um princípio da resiliência. O outro princípio da resiliência, que vocês também devem anotar, é a empatia. E a empatia, gente, ela é um princípio da resiliência, mas ela está em toda a psicologia, em todas as áreas da nossa vida, nós devemos aplicar. Por quê? É a capacidade que o ser humano tem de compreender os estados psicológicos dos outros, emoções e sentimentos. Não é se colocar no lugar do outro. Você consegue se colocar no lugar de alguém que perdeu um companheiro de vida, por exemplo? Você consegue se colocar no lugar de alguém que perdeu, que terminou um noivado de 4 anos? Você não consegue, porque a vivência foi dele. Quem passou 4 anos ou quem passou toda uma vida ao lado da pessoa foi ele. Então, nós não conseguimos colocar no lugar dele, como muitos insistem em afirmar. Mas nós conseguimos sentir ou tentar entender por que o outro está sentindo. Eu não vou me colocar no lugar dele, porque eu não perdi. Eu não tive um rompimento. Foi ele que perdeu, foi ele que sentiu. Mas eu vou tentar entender por que ele está sentindo. É a capacidade de sentir o mesmo que o outro sente, ao passo que se colocar no lugar do outro, de certa forma, contribui para a experienciação e direcionamento das ações compreensivas. Quer dizer que eu vou entender, olha, gente, pensa bem, se fosse eu com 30 anos, 40 anos, 50 anos de casado, 60 anos de casado, e aí eu perdesse um companheiro, perdesse uma companheira. A pessoa namorou 4 anos, estava próxima de casar, e aí terminou o namoro. Nossa! Aí você vai se
tentar entender por que o outro está sentindo e como o outro está sentindo. Isto é empatia. Porque sentiu mesmo que ele sentiu, eu não vou sentir. Gente, uma pessoa não teve... o prego atravessou a mão da pessoa. A pessoa está chorando de dor. Eu vou assim, isso está doendo nada, não. Você conhece pessoas assim, não conhece? Que é isso, uma dorzinha de nada, gente? É a dor dele, é o sofrimento dele, é a condição dele, é a capacidade dele de suportar. Não é a sua, é a capacidade dele. Empatia é eu saber, não está doendo em mim, mas eu sei que nele está doendo porque ele está demonstrando isso. O prego atravessou a mão dele, ele se cortou no caco de vidro, ou caiu uma coisa na cabeça dele. Gente, é a dor dele. Eu não vou conseguir sentir a dor dele, mas eu posso entender por que ele está sofrendo. Eu posso entender por que está doendo. Eu posso tentar entender como que está sendo essa dor. E aí eu vou ter empatia com essa pessoa. Isso é ter empatia. É entender por que o outro sofre. É entender ou tentar entender como que o sofrimento atingiu aquela pessoa e por quais motivos. E aí eu vou ter de compreensão primeiro. Eu vou compreender. Eu vou acolher essa pessoa porque ela precisa disso nesse momento. Ela não precisa que eu xingue ela dizendo que ela é fraca, dizendo que ela não aguenta nada, dizendo que ela é frágil, dizendo que ela é... Não, ela não precisa disso. Se esse é seu papel, mantenha-se longe dela. Mantenha-se longe das pessoas que sofrem, mantenha-se longe das pessoas que precisam de ajuda. Mantenha-se longe. Você não é a pessoa, você é a pessoa menos indicada. Menos indicada. E não é uma atitude da resiliência. Os resilientes, eles são empáticos. Eles praticam a empatia. Tá? Então, se você não pode ajudar, se você não pode acolher, mantenha-se longe. Não atrapalhe. Tá? Mas busque, trabalhe, desenvolva as suas capacidades de empatia a cada dia. Autoeficácia é a crença na própria capacidade de organizar e executar ações requeridas para produzir resultados. O que é isso, pessoal? É eu acreditar que eu dou conta. É eu acreditar que eu posso fazer. É eu acreditar que aquilo pode ser realizado por mim. Associada à autoconfiança, transforma-se em combustível para a proatividade e a solução de problemas. Gente, o chefe perguntou se alguém pode mandar esse e-mail, pode fazer essa planilha, pode fazer determinadas ações dentro de uma empresa. Eu analiso, não, eu dou conta de fazer isso. Não, eu dou conta, não. Eu dei uma olhada aqui, não, eu consigo fazer. Opa, o chefe, o líder, aqui, não, eu dou conta, pode deixar comigo. Então, eu acredito, é a parte da premissa da crença. E a crença aqui não é a crença religiosa, não. A crença no ser humano, a crença na sua capacidade, a crença na sua habilidade. Então, eu creio que eu posso fazer. Eu tenho habilidades, ou eu admito ter habilidades ou ter competências para realizar aquela situação. Então, eu já vou com ela com um pensamento positivo, com positividade para a resolução e para a realização da tarefa. Por quê? Quando eu não creio, quando eu não tenho essa autoeficácia, primeiro eu rejeito. Quando eu não rejeito, eu aceito, mas eu vou com pensamento pessimista. Pensa, não vou dar conta. Não vai sair errado. Não vai dar merda. Não, Jesus. E agora, o que vai acontecer? Eu vou errar tudo. Vou avacalhar toda a situação. Eu já vou pensando pessimistamente. E isso vai, assim, como se diz, isso vai interferir de maneira decisiva na realização da tarefa, porque se eu penso pessimistamente, se eu tenho um pensamento pessimista em relação àquela tarefa, as condições de eu errar, de eu cometer erros que vão realmente prejudicar, elas são enormes, elas vão ser potencializadas ao máximo. Então, a autoeficácia é isso, olha, eu reúno condições de realizar determinadas ações e eu vou fazer. Então, a minha positividade, eu tenho aqui, não, eu penso
de maneira positiva, a respeito de mim mesmo, a respeito das minhas competências, a respeito das minhas qualidades, ainda que eu não tenha feito. É diferente, entendeu? Porque eu creio que eu posso fazer. Eu creio que eu dou conta de realizar. Da minha forma, do meu jeito, mas eu penso positivo a respeito disso. E isso faz toda a diferença. A outra coisa que você tem que pensar quando buscar desenvolver a sua resiliência, o alcance de pessoas. É a capacidade que a pessoa tem de se vincular a outras pessoas para viabilizar soluções para intempéries da vida sem receios e medo de fracasso. Então, o resiliente ele consegue envolver mais pessoas na resolução dos problemas. Ele consegue envolver mais pessoas para solucionar um problema seu ou do coletivo. Ele consegue ter uma capacidade de agregação, de agregamento, na verdade. Ele tem uma capacidade de vincular outras pessoas para pensar junto com ele. Para pensar, em vez de pensar sozinho, ele consegue reunir. Não, me ajuda aqui. Vamos pensar aqui. Assim, 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 assado. E você, o que você acha disso, 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 disso? Ou seja, ele consegue reunir mais pessoas para pensar soluções. Ele consegue reunir pessoas para pensar mais resoluções, para desenvolver ações que vão solucionar aquele problema específico. Então, busque esse momento. E aqui nós voltamos a falar novamente de network. Quem pratica network de maneira positiva, de maneira proativa, sempre vai estar mais próximo de resolver soluções, porque vai ter mais cabeças pensando, vai ter mais pessoas pensando na resolução daquele problema. Então, alcance pessoas, busque isto, seja mais sociável, busque conhecer mais pessoas, busque conversar com elas, busque fazê-las participar de algumas situações, busque participar das situações de outras pessoas também, porque tanto empatia quanto essa questão do alcance de pessoas é um caminho de ida e volta. Eu busco e sou buscado. Eu sou buscado e também busco. Então, quando alguém me procurar para ajudar, eu também estarei disposto a ajudar. Eu não só buscarei pessoas para ajudar, mas quando eu for buscado, eu estarei disponível para ajudar também. A diferença, e aí aqui a gente entra num ponto bem crítico, ou crucial, crítico não, crucial da nossa aula. Existe uma diferença entre ser resiliente e ser insistente. E aí, quando falamos de resiliência, nós estamos falando principalmente de um processo de aprendizado e reestruturação. O que quer dizer isso? Não se trata apenas de persistir incansavelmente. A pessoa resiliente é capaz de refletir sobre seus erros e fracassos, entender os pontos fracos e aprender com isso. Esse é um fator essencial para o desenvolvimento. Quer dizer, gente, tem gente que acha que é resiliente, mas é apenas insistente. E o insistente é o quê? É a pessoa que busca fazer sempre a mesma coisa, mesmo que isso nunca tenha dado resultado. Nunca deu resultado, mas a pessoa insiste, 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 insiste. Pessoas que insistem em relacionamentos com pessoas que são abusivas, pessoas que insistem em situações dentro do seio familiar que já se mostraram inapropriados. De repente, uma pessoa que não tem diálogo, de repente, uma pessoa que não tem condição de socializar, e a pessoa, não, vou insistir, vou insistir. Gente, poupe-se dos desgastes. Poupe-se dos desgastes com o outro e consigo próprio. Gente, eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade com questões, não de química, por exemplo. Sim, questões químicas. Eu não sou uma boa pessoa para lidar com química. Eu tenho dificuldades de assimilar os conceitos químicos, todas aquelas formas, tudo aquilo. Gente, por que eu escolhi, então, uma área de humanas? Porque é a área que eu mais tenho afinidade. Porque os processos da mente humana, de condição de pensamentos humanos nesse sentido, para mim são mais assimiláveis. Eu tenho mais a ver, eu tenho mais expertise nisso. Desde sempre, eu sempre pensei nessas questões, desde quando eu era muito novo, eu já pensava nisso.
Por que eu não fui fazer uma faculdade de química? Porque senão eu insistir com uma situação que não é a própria. Ah, Cristiano, mas você poderia se formar assim, eu poderia me formar, mas eu seria um bom químico, mesmo formado? Quantos profissionais nós temos formados e que não são bons e que não estão trabalhando ou não são bons profissionais mesmo com diploma? Porque apenas insistiram com uma ideia que não tinha a ver com ele. Insistiram com uma ideia que não tinha prognosticamente, detalhadamente ou progressivamente se mostrado afeito, ou se mostrado favorável àquela situação, àquela pessoa. E a pessoa insistiu. Nossa, Deus do céu. Por exemplo, eu sempre costumo falar isso, né? Com os meus alunos, com os aprendizes, a respeito daquela pessoa cujo namorado já traiu 3, 4, 5 vezes, ou a namorada já traiu 3, 4, 5, 6 vezes. E aí, todas as vezes que trai, a pessoa cria uma nova desculpa para aceitar, cria um novo argumento para aceitar, para não dar fim àquela relação, que é uma relação que, para ela, para aquela pessoa, é uma relação desfavorável. É uma relação que traz dor, é uma relação que traz insegurança, é uma relação que traz sofrimento. Mas ela sempre, e aí insiste, em arrumar argumentos para continuar naquela relação. Ah, não é porque eu não me arrumei essa semana. Ah, porque eu não liguei. Gente, não é por você, é por ela, é uma situação dela. Foi ela que decidiu trair, foi ela que decidiu renegar todos os votos que vocês fizeram. Não é você, é ela. Então você tem que tomar atitude de, opa, não, tem que cortar esse laço, tem que cortar esse vínculo, eu tenho que quebrar esse ciclo. E não continuar insistindo, porque insistir, gente, insistir não é ser resiliente. Insistir, com perdão da palavra, em determinadas situações, em determinados assuntos, em que aquilo já se mostrou, já se comprovou como que não dá certo, como já se comprovou que não é uma situação que vai produzir, que vai perseverar, ou que vai criar desenvolvimento para você, que vai produzir em você situações boas, situações melhores de vida, é burrice. Insistir nesse sentido é burrice. Como tem um ditado, né, que é o dito popular, né, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, não confunda resiliência com insistência. Não confunda. Resiliente é quando há elementos que me dizem que aquilo é possível mudar. Quando eu tenho competências que consigo fazer a mudança, quando o contexto mostra que é possível mudar, quando há o interesse, se é um terceiro, quando há o interesse do terceiro, não apenas interesse, há ações do terceiro em mudar. Então, isso é resiliência. Insistência é o contrário disso. É quando tudo mostra que não dá, quando todas as situações são das mais adversas e não há nenhuma situação, nenhuma possibilidade ali real, não há nenhuma possibilidade real daquela situação mudar, mas eu continuo insistindo, continuo insistindo, continuo insistindo. Só pela insistência. Não há crença na autoeficácia, não há elementos que me dão condições, subsídios para acreditar, não há nada aí no entorno, mas eu continuo insistindo. E aí, gente, é se desgastar. É criar uma doença mental em você que não tem necessidade de ter, tá? Então, diferença, ser resiliente é um, insistente é outro. Lembre-se, não se trata de insistir em erros. É sobre aprender, adaptar-se e persistir, sem deixar que eventuais fracassos afetem a sua autoestima e organização. Então, olha, aconteceu um erro. Opa, bacana. Eu vou tentar, mas eu não vou cometer o erro dessa próxima vez. Eu vou me adaptar e aí vou continuar. Ah, se eu cometi o mesmo erro, não. Então eu tenho que mudar os processos, eu tenho que mudar as formas como eu tenho feito. A forma como eu tenho lidado, eu vou mudar. E aí eu vou partir para cima, entendeu? E aqui, situações ou competências que os resilientes têm. Possuem uma vida mais focada. Atingem suas metas. São mais produtivos. Tomam mais riscos. Eles enfrentam mais situações de risco porque eles têm, primeiro, foco, ele tem uma meta,
ele tem um processo de construção, um processo de aprendizagem, um processo de implementação daquilo que foi pensado. Não é que ele toma o risco só pelo risco. Não, ele sabe como fazer, ele desenvolveu um método de como fazer e por isso ele toma mais riscos. Porque ele sabe que quando ele faz isso, ele diminui a capacidade de dar errado. E ele mantém-se mais positivo na adversidade. Todos nós temos maneiras diferentes de gerenciar o estresse e, portanto, diferentes estratégias podem levar a uma sensação de resiliência. Mais que isso, nossas crenças espirituais e contextos culturais também podem estar em jogo ao desenvolver uma sensação de resiliência. O que quer dizer isso? Primeira questão, sorria. Mantenha seu senso de humor, mesmo diante de tempos difíceis. O riso alivia o estresse e ajuda você a controlar as coisas. Quem sorri vive mais tempo e parece mais jovem. E isso, gente, não é um conceito que eu estou inventando, não, tá? Não é um conceito que estou inventando. Se você for pesquisar na internet, aí você vai ver artigos falando dessa questão de pessoas que sorriem. Tem uma situação que favorece o colágeno, né? Que é essa questão da pele, né? E ela favorece com que a velhice chegue mais tarde, com que os sinais da velhice, os sinais do envelhecimento cheguem mais tarde nessas pessoas, tá? O sorrir aumenta a longevidade, contribui para o sistema imunológico, reduz a pressão arterial e o corpo a relaxar. Olha, pensa bem em tudo que um sorriso. Então, se você é muito sisudo, se você é muito... Não, sorria mais. Relaxe, relaxe, tá? Porque isso vai ajudar em toda a sua condição física e psicológica para adquirir a resiliência, tá? Acredite em si mesmo. Fique orgulhoso das suas habilidades, do que você faz. Reconheça suas forças pessoais. Acreditar em si mesmo é extremamente importante, não somente para aumentar a confiança e a autoestima, como para alcançar o sucesso. Se você acredita em si mesmo, ninguém será capaz de impedir você de alcançar seus objetivos, quaisquer sejam os objetivos. Aqueles que acreditam em si acumulam uma série de vantagens. Próximo mandamento: aprenda lições. Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. O Annie Kalauira, a Annie, na verdade, Kalauira, ela é psicóloga na cidade de Nova York. E ela diz o seguinte, olha, quando surge uma situação difícil, não se concentre em quem é o culpado. Deixe de perguntar por que eu? Deixe de lado o papel de vítima. Pergunte o que você poderia fazer diferente da próxima vez para obter um resultado melhor. Então a gente fica se culpando. Ah, tudo acontece de errado comigo. Para mim nada dá certo. Ah, eu sou um coitado. Ah, eu sou... Gente, não. Saia da condição de vítima. Isso é autossabotagem. Evite a autossabotagem. Evite a autossabotagem. Creia no seu potencial, creia nas suas condições de superação, tá? E passe a aprender com as situações. Ocorreu um erro, não, bacana. Ocorreu um erro porque eu dei esse passo. Então, beleza, na próxima vez eu já não vou cometer esses passos. Não, vou eliminar esse, e ponto. E a possibilidade daquilo dar certo da próxima vez vai ser muito maior, tá? Então, quando a gente aprende lições, a gente erra menos, ou a gente tem menos erros repetitivos. O que nos mais prejudica são os erros repetitivos. O erro novo, gente, ele está inerente à nossa situação, ele vai acontecer, ele vai ocorrer mesmo. O erro novo é normal ele ocorrer. O que nós temos que eliminar são os erros repetitivos, aqueles erros que constantemente ocorrem. E aí, para isso, a gente tem que aprender as lições, tá? Próximo, tenha atitude positiva. Pense o que você pode fazer para melhorar situações e depois faça isso. As pessoas resilientes trabalham na resolução de um problema ao invés de deixarem paralisadas pela negatividade. O Brooks, que é aquele psicólogo que escreveu O Poder da Resiliência, ele diz que seu chefe, por exemplo, seu chefe reduziu suas horas no trabalho. Aconteceu agora, não aconteceu? Pessoas que tiveram a sua carga horária reduzida. Nossa, mas agora? Eu vou receber menos. Eu não sei o que lá. Gente, olha, então você pode olhar isso como outra chance de explorar outras opções de trabalho.
de trabalhar, de repente, com empreendedorismo, de trabalhar com produtos vendendo pelo WhatsApp. Sejam produtos de culinária, sejam produtos cosméticos, um bombom, seja roupa, seja qualquer coisa. Ou seja, você ganhou mais tempo para você desenvolver uma ação empreendedora. Você entendeu? É ver pelo lado positivo. E toda situação pode ter um lado positivo. Toda situação. Ela vai ter o lado negativo? Sim, também vai ter. Mas se eu olhar só o negativo, eu não vou fazer nada. Eu não vou sair do lugar comum. Eu vou ficar estático, parado. Mas se eu olhar e pensar no lado positivo, eu vou desenvolver uma ação que possa me levar a uma produtividade melhor, que possa me levar a um lugar de melhor estadia, de melhor condição. Se eu pensar pelo lado positivo, eu sempre vou achar uma saída, tá? Próximo, mantenha-se conectado. Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares. Quando você estiver passando por um momento difícil, não se afaste de outras pessoas. Aceite a ajuda daqueles que se preocupam com você. As pessoas com maior resiliência têm pelo menos uma ou duas pessoas nas suas vidas que podem recorrer ao apoio. Então, manter-se sozinho, manter-se isolado é a pior das situações para quem quer resiliência, tá? A conexão com os outros é essencial para que nós possamos manter os laços e possamos trabalhar a resiliência, porque eu aprendo com o outro, quando eu estou com o outro, muitas vezes ele me traz um conhecimento que ele não tem. Por exemplo, alguma atitude que ele tem em termos de positividade em frente a um problema que eu não tenho, se eu estiver perto dele, se eu estiver em contato com ele, se eu estiver conectado com ele, eu vou assimilar, eu vou aprender também. Então, por isso a necessidade de estar perto, de estar conectado, de nunca estar sempre sozinho. Tem pessoas que fazem questão de estar sempre sozinho, não gostam de falar. Não... Gente, e hoje em ter um isolamento social, aí você fala, mas nós estamos em isolamento social, gente. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem telefone, nossa, tem tantas formas de manter conectado. Na verdade, hoje, a única coisa que está longe é o contato físico. Mas hoje nós temos muito mais condições de estar conectado com outras pessoas do que antes, do que apenas tendo contato físico. Para ter contato físico com 100 pessoas, por exemplo, nossa, eu gasto mais de um dia. Eu gasto mais de um dia para ter contato físico com mais de 100 pessoas. Mas através das redes, eu posso ter contato até com 1000 pessoas. Com 1000 pessoas ao mesmo tempo. Aqui, ó. Você tem uma ferramenta na sua mão que é absurdamente potencial. O celular, o smartphone, é uma condição de você manter conexão com pessoas em todo o mundo, não é só no Brasil, não, em todo o mundo. Você tem notícias, você tem interconexões, você tem conversas, você tem pessoas que podem ajudar, você pode ajudar outras pessoas, tudo através dessa ferramenta aqui. Ainda esses dias eu falava sobre a questão dos psicólogos, né, que agora eles atendem até por smartphone, sim. Consultas pelo smartphone. Então, mantenha-se conectado. Utilize a ferramenta que você tem, que é o smartphone, ou computador, ou notebook, para que ele possa potencializar suas relações, tá? Mantenha-se conectado com outras pessoas sempre, 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 sempre. Olha, outras questões que são, olha, os resilientes, eles são independentes. Isso não significa que eles não contam com a ajuda de ninguém. Significa que eles não dependem emocionalmente de alguém. Quer dizer que eles não estão presos emocionalmente. Tem pessoas que ficam em prisões emocionais. O outro domina. O outro condena. O outro subjuga emocionalmente aquelas pessoas. Os resilientes, não. Eu tenho a minha condição, eu tenho a minha forma de lidar com isso, eu vou manter a minha forma. Não é porque o outro está passando dessa forma e ele quer que eu passe dessa forma que eu vou passar. Não. Eu sou independente emocionalmente dele. Eu vou manter a minha forma de lidar. Tá? Libere a tensão. E aqui já vai uma atividade. Tá? Certifique-se de que ter alternativas para expressar suas emoções e aliviar a tensão. Recomendamos algumas.
E aí você vai fazer uma dessas questões para mim e vai fazer um vídeo a respeito de uma dessas questões. Sim, é. Ao final da atividade, além do questionário que você vai responder, você vai colocar se filmando, ou escrevendo um diário, ou fazendo um desenho, ou meditando, dançando ou cantando, ou até mesmo fazendo terapia. Ouvindo uma música relaxante, fazendo a leitura de mantras, de orações, ou de qualquer tipo de coisa que faça liberar a tensão. E por que eu quero isso? Porque eu quero que você adicione qualquer uma dessas ações de liberar a tensão ao seu dia a dia, à sua rotina. Por quê? E nós estamos vivendo uma pandemia. As notícias que chegam para a gente são as piores possíveis. Você tem reparado, cada dia chegam notícias piores, de morte, de tantas situações. Se nós formos apenas recebendo essas notícias, que são notícias ruins, e a gente não tem condições de simplesmente negar que elas estão acontecendo, porque elas estão acontecendo, então, se eu simplesmente for recebendo e não for liberando essa tensão que vai se criando no meu corpo, vai se criando na minha mente ao ouvir essas questões, eu vou explodir uma hora. E eu não vou conseguir criar resiliência. Então, por isso, você vai colocar para mim, e aí eu vou cobrar de vocês toda semana, tá? Eu vou cobrar de vocês toda semana ações nesse sentido. Ou escrever no diário, ó, deixa eu ver a página do diário que você escreveu aí essa semana. Ou hoje. Ah, não, qual desenho que você fez? Qual o último desenho que você fez? Ah, deixa eu ver sua prática de meditação. Eu fiz mindfulness, eu fiz yoga, eu fiz alongamento. É uma forma também de meditação. Ah, eu cantei, eu escrevi uma música, eu dancei uma música, aprendi uma coreografia. Gente, não precisa dançar, não precisa ter coreografia pronta. É apenas dançar. É apenas para liberar tensão. Se você gosta de aprender coreografia, é bacana. Se você não gosta, não, apenas dance. Ou apenas cante. Pode ser uma música própria, pode ser uma música dos outros que você goste, mas que te ajude. Sabe aquelas músicas que a gente canta? Nossa! A gente até. A gente só ouve o vizinho falando: Meu Deus, o que está acontecendo? Ou alguém da nossa casa? Cante, dance, faça uma terapia, tá? Isso é uma das ações e que eu já vou cobrar de vocês hoje é terça, na sexta-feira eu já vou cobrar essas ações de vocês, tá? Então vocês já vão colocar para mim e já vão falar para mim dentro da atividade qual dessas que vocês vão fazer e na sexta-feira vocês vão me mandar um videozinho disso, ok? Antes de finalizar, nós vamos só passar para mais um texto aqui, que são as 8 áreas mapeadas da resiliência, tá? Cadê aqui? Isto. E o que são essas 8 áreas mapeadas da resiliência? Todo esse material, pessoal, aqueles que tiverem dificuldade, eu posso mandar no privado, tá? Você me pede que eu mando no privado para você. Não vou mandar no grupo, porque algumas das pessoas já viram essas aulas, mas eu mando para vocês no privado, ok? Ora, quais são as outras 8 áreas mapeadas da resiliência? Primeira, autocontrole, que é controlar o comportamento de modo flexível, controlar o temperamento, controlar o impulso de agir. A segunda, leitura corporal, solução para o desgaste do corpo, identificar reações corporais no outro, é você ler o que o outro está dizendo sem que o outro precise falar, tá? O que o corpo fala. Não só a boca fala, o corpo fala. Então, quando uma das áreas que a resiliência também identifica essas reações corporais no outro. Ter ciência das suas alterações corporais, é perceber se o seu corpo mudando, perceber o seu corpo passando por modificações. A terceira é a análise de contexto. O que é análise de contexto? É interpretar o ambiente, analisar as razões e motivos e planejar soluções. A quarta é otimismo para a vida. Convicção para contornar problemas, olhar de modo positivo e cultivar a esperança. Além disso, a quinta é a autoconfiança. Capacidade de dividir responsabilidades, confiança para a superação e sentir-se seguro. A sexta é conquistar e manter pessoas, que é preservar amizades, competências de manter relacionamentos. Tem pessoas que não têm essa competência.
Tem pessoas que só vivem de romper relacionamentos, seja de amigos, seja de família, seja emocionais, sentimentais, namoros, tudo. A pessoa não tem capacidade de manter. Então, dentro da resiliência, a gente aprende a manter, a gente aprende a conhecer e a compreender o outro a ponto de, em algum momento, não precisar romper, porque os problemas que são contornáveis. Mas quem não tem essa capacidade, qualquer problema é motivo para romper. Entendeu? E também preocupar-se com o outro. O sétimo é a empatia, né? Que é expressar-se de modo claro, facilidade de conversar e identificar o sentimento do outro. E o sentido da vida, que é a razão de viver. Em algum momento, identificar. Eu estou vivo por quê? Quais que são os projetos da minha vida? Quais que são as resoluções que eu tenho da minha vida? O sentido da minha vida é um sentido profissional, é um sentido religioso, é um sentido familiar, é um sentido humano? Então, se nós conseguimos, e aí a gente, dentro dessa razão de viver, né, que é o sentido da vida, a gente põe a questão da avaliação de riscos e o significado e o propósito da própria vida, tá? Essas são as 8 áreas mapeadas da resiliência. E de atividade, vai ser aqui, deixa eu postar aqui agora, vai ficar para vocês, questionário de resiliência, pessoal. O que é um questionário de resiliência? Nesse questionário está aqui, ó. Cite um momento em que é preciso chorar, outro momento que é preciso correr e outro momento que é preciso fugir, tá? E quando é para enfrentar um momento próprio da sua vida. Quando você deve correr? Qual o momento que você deve fugir? E qual o momento que você deve enfrentar? Coloque, de repente, um para cada, tá? Quem é a pessoa mais resiliente que você conhece? Dentro do seu círculo familiar, social, de amizade, tem uma pessoa que você considera muito resiliente? Então coloque essa pessoa, o nome dessa pessoa para mim, tá? Cite por que viver sem medo seria prejudicial ao ser humano. Lembre-se que eu falei a respeito dos riscos, que nem sempre que ser resiliente não é não ter medo, mas é enfrentar, é perceber, é identificar onde está o medo e por que ele está acontecendo. E porque se nós vivêssemos sem medo, isso seria ruim? Por que nós vivêssemos sem medo seria prejudicial? Tá? E aqui nós vamos. O quarto é como a resiliência lida com medo. Quem é resiliente não tem medo? Será mesmo? Que quem é resiliente não tem medo? Explique para mim como que um resiliente lida com medo. O quinto é: cite um fato da sua vida onde necessitou de resiliência. E como conseguiu usar? Você vai falar para mim, ó, teve um momento da minha vida e aconteceu isso, 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 eu tive que ser resiliente. E aí você vai falar o que você fez para demonstrar essa resiliência, tá? Então, fato, ocorreu isso, 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 e aí, diante disso, eu fiz isso, isso, isso. O sexto é o seguinte: o que significa a expressão leitura no ambiente? Por que é importante para adquirir resiliência? O que é ler o ambiente? O que significa isso? E por que é importante? E o sétimo é quais são as 8 áreas mapeadas da resiliência, tá? Todo esse material está aqui na aula, né? Você pode rever, que está aí, você pode só dar pausa no conteúdo, né? Quando for mostrada a página, né? E aí você pode copiar. Todo esse material deve ser feito, essa atividade deve ser feita no Word, tá, pessoal? No Word. E um último, esse eu vou mandar para vocês. Vocês vão fazer um teste de resiliência. Lembrando, essa atividade vocês vão mandar para mim até amanhã. Vocês vão ter até amanhã para mandar, porque é uma atividade um pouco mais extensa. E aí vocês vão ter 2 dias para fazer, tá? Hoje e amanhã, tá? Lembrando que no dia que você fizer, já que nós estamos aqui no YouTube, né? Por falar nisso, você já se inscreveu no canal? Você já curtiu? Já deu like aí? Já compartilhou com os amigos? Gente, essas ideias nós vamos estar falando aqui não só de vida profissional, nós vamos estar falando de vida. De vida, nós vamos estar falando, dando dicas de lazer, dando dicas de entretenimento, dando dicas de série. Esse canal da Meet é um canal criado para você. É um canal em que você vai ter diversas ações que você vai poder compreender e utilizar na sua vida como um todo, em todas as áreas.
Por isso, participe desse movimento, participe, esse canal é seu. Se você quiser fazer um vídeo para que a gente poste e compartilhe aqui, olha, estamos totalmente favoráveis a essa ação, como não só estamos favoráveis, estamos promovendo isso. Então, fez alguma coisa bacana, é um desenvolvimento de um hobby, é você tocando violão, é você cantando, ou é você trabalhando na empresa, é você fazendo uma atitude de empreendedorismo, e quer colocar aqui? Pode mandar para a gente que a gente coloca. A MIT pensa em você, pensa no jovem aprendiz e pensa em como é bom ser feliz, tá? Sempre pensando em você. Esse é o canal da MIT. Eu sou o Decristi Santos e até a próxima.